Bom dia a todos e a todas, povo de Deus aqui presente. Estimado Padre Pedro, ainda hoje, ao levantar nas minhas orações diárias, eu pensei, o que pedir a Deus pelo Padre Pedro? E aí veio algumas ideias, pedir mais saúde, pedir algum bem material, pedir vida longa para o nosso Padre. E aí confesso a todos vocês que nada disso foi pedido. Simplesmente pedir a Deus que aumentasse a sua fé. Com fé, acreditando em Deus, fazendo o trabalho que faz, sei que todos esses pedidos, que são bem e também são bons, serão alcançados. Esse Pedro nosso de cada dia, que diariamente se fez padre, é motivo de grande orgulho para mim. Eu poderia, Padre Pedro, fazer aqui um agradecimento pelos bens materiais que o Senhor trouxe para o nosso município. Poderia agradecer, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores rurais. Estou vendo ali a vereadora Edith, o companheiro Armando, que o Senhor, de uma forma tão dedicada, ajudou a fundar. Poderia agradecer também a intervenção quanto da criação da Escola Família Agrícola, que também é um fruto seu para a nossa sociedade. Poderia agradecer o bem material, o centro da nossa paróquia, também sob as suas mãos. Poderia agradecer às inúmeras igrejas que durante esses 55 anos de paróquia foram edificadas no município de Parapebi. Mas acredite, todos esses bens materiais conseguidos se mostram pequeno, tamanho a sua obra no aspecto imaterial. O Padre Pedro nosso, como disse de cada dia, ao longo desses 55 anos, fez pelo nosso município aquela que talvez seja uma das missões mais difíceis do ser humano. Na sociedade em que vivemos, Padre Gonçalo, a gente às vezes valoriza bons médicos, bons advogados, bons gestores públicos. O Padre Pedro se fez grande naquela que talvez seja uma das missões mais nobres do ser humano, a missão de evangelizar. E evangelizou o nosso povo ao longo desse mais de meio século de vida de uma forma simples. Talvez, se uma palavra pudesse identificar o Padre Pedro, a simplicidade seria uma delas. O Padre Pedro, que ainda na época moderna, não é um padre digital, é um padre analógico. Um padre analógico, mas que mesmo assim consegue trazer para a nossa sociedade inúmeros frutos. Muito obrigado pelo exemplo de vida. Às vezes, na sociedade, ou na maioria das vezes, na sociedade em que vivemos, as pessoas dão muito destaque a notícias ruins. Se a gente assiste, por exemplo, um noticiário, você vai ver lá, mataram não sei quantos, uma enchente, um desmoronamento, só notícias não boas. É preciso que a gente valorize aquilo que é bom. Como foi bom poder ter no nosso município um padre como Pedro evangelizando o nosso povo. Os casamentos, os réveillons, as passagens de anos, quantos natais, o Padre Pedro aqui, e eu ainda me lembro quando criança, acompanhando. Eu que costumo dizer, sou um discípulo do Padre Pedro, sou um fruto dessa evangelização que ao longo de anos aí existiu. O Padre Pedro casou os meus pais, nos batizou,
Foi aqui com o Padre Pedro que eu tive a crisma, casei com o Padre Pedro, batizou minhas filhas, e eu lhes peço até para aguentar mais um pouquinho, para ver se casam minhas filhas também. Hoje, vou até lhe avisar logo, uma tem 10, a outra tem 6, tem 8 anos, Helena e Laura. Veja, o pessoal, eu peço só um pouquinho mais de paciência para lhe dizer que, embora a idade pareça avançada, e só parece avançada, ou está inteiro, está nada, muito mais importante do que a distância da estrada que a gente percorre são os rastros. Às vezes a pessoa preocupa em chegar longe, e nem sempre é importante chegar longe, não. Os passos que a gente deixa, os rastros da estrada, são muito mais importantes do que a distância percorrida. Muito obrigado mesmo pelo exemplo de vida, por tudo que representou e representa, e pelo muito que ainda poderá fazer pelo nosso povo. Muito obrigado mesmo. E que Deus possa, nesses muitos anos de vida, que eu tenho certeza que ainda terá pela frente, lhe dar forças para continuar nos guiando, nos sendo exemplo. A gente vive numa sociedade carente de exemplos. Às vezes, os maus exemplos são muito mais exemplos para as pessoas. É de bons exemplos como esse que a gente precisa para viver em um mundo cada vez melhor. Muito obrigado mesmo pelo nosso Padre de cada dia.